Então, boa noite oficialmente, pessoal. Muito feliz aí, a gente está bastante feliz de estar com vocês. Opa, acho que saiu aí, Raul. De estar com vocês aí essa noite. Hoje é o segundo dia, né, do Unconference, que é essa série aí de encontros que a gente começou ontem, tem o dia de hoje, que é um dia bastante especial. A gente também vai ter mais um terceiro encontro na quinta-feira, mas para o fim do dia de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o encontro de quinta. E aí o Unconference ele vem muito assim, né, com essa nossa intenção. Esse ano a Ex está fazendo 10 anos, né? E aí 10 anos acompanhando um pouco essa evolução do design, entendendo para onde que o design está indo, né? E acompanhando também a maturidade do design aqui no Brasil e também no mundo, né? Se conectando, aí, entendendo quais são as novas discussões, né? O que a gente tem discutido sobre isso. E aí eu acho que a ideia desse Unconference é um pouco essa, assim, né? A gente entender e começar conversas, né? Acho que iniciar conversas sobre esse tema, né? Para onde que o design está indo, o que é essa nova cultura do design, né? O que é o design estratégico, que a gente vê aí falar, algumas pessoas comentar sobre isso, algumas pessoas migrando para essas áreas mais estratégicas do design. Então, o Unconference vem para a gente iniciar. Esse é o início de muitas outras conversas aí que estão por vir. E aí a gente hoje tem a companhia de pessoas bem especiais para a gente fomentar, né? E pessoas com visões diferentes também para a gente começar a discutir e ver esses diferentes olhares sobre esse ponto, né, do design estratégico para onde que a gente está indo. Pode ir, Raul. E nessa noite vamos estar eu e Raoni anfitriando esse encontro com vocês, né? E queria agradecer, tem um monte de gente aí da Ex também como suporte, apoiando-se. Possivelmente algumas pessoas da Ex vão entrar em contato com vocês aí também pelo chat, a Carlinha, a Deia, o Wesley, Dani. E eu e Raoni vamos estar aqui mais no porta-voz aí falando e estimulando anfitriando esse espaço, né? Abrindo essa conversa. Então, eu sou a Nai. Eu hoje estou como Product Design Lead na Ecos, assim, sou apaixonada por educação, isso acho que é uma das minhas grandes paixões, e como que isso se conecta, né, com o design. E estou bastante feliz de estar anfitriando essa conversa, de aprender, né, de abrir esse espaço também de escuta meu aí para aprender com histórias aí dessas pessoas que estão aí como convidados. Raul, quer se apresentar um pouquinho aí? Pessoal, boa noite, bem-vindos aí nessa segunda dia da Unconference. Estou muito feliz por ter para a Nai ter me chamado aí para ajudar aí nessa facilitação, nessa conversa, no Zoom é quase uma mesa quadrada, né? Todo mundo quadradinho, mas acho que dessa mesa quadrada vai sair uma boa conversa e a gente vai ter uns momentos também para vocês interagirem, fazerem perguntas, então fiquem bem atentos aí para a gente poder ter uma interação bem legal. Eu atuo aqui na Ecos também como dono de alguns produtos, né, produtos da escola, também dentro de alguns projetos, bebendo aí inovação todo dia. E espero que a gente consiga aí conversar bastante. E aí só alguns, né, só para a gente começar a se sintonizar com o dia de hoje, né, vou compartilhar um pouco do que vai rolar, ou do que está previsto para rolar. A gente sempre é imprevisto, a gente nunca sabe, né, o que realmente vai rolar, mas essa é a nossa intenção. Hoje é conversar um pouquinho sobre esse tema, né, habilidades do design para navegar em tempos incertos e inovar. Então, a gente vai ter esses primeiros minutos iniciais, mas para a gente setar esse contexto do nosso encontro, e depois a gente já vai começar aí o bate-papo, né, a estimular a nossa conversa. E no final, a gente vai contar um pouquinho como que o design tem sido feito aqui na Ecos, falar um pouquinho da nossa forma de fazer, e aí a gente já faz um fechamento. Tá? E aí só alguns combinados assim, e convites que a gente queria deixar aí para esse momento, né? Eu acho que a gente já está bastante acostumado com essas interações online, mas acho que é sempre válido lembrar também, né? Para a gente potencializar a qualidade de escuta e de conversa também, né? Eu vou convidar vocês a deixarem o microfone no mudo, né? E quando, enfim, tiver aí vontade de trazer a pergunta e tal, aí sim liga o microfone, mas para a gente conseguir cuidar, né, de ruídos que podem estar aí no ambiente, para a gente tentar deixá-lo no mudo no momento que estiver escutando. Convite novamente, né, para vocês se apresentarem no chat, quem ainda não se apresentou, coloca aí de onde que você está vindo, seu nome, né, como vocês ficaram sabendo do encontro de hoje. E também, se quiserem compartilhar LinkedIn, aí já é uma forma da gente começar a se conectar e se estreitar laços, né, e fazer outras conversas a partir desse encontro.
A gente vai compartilhar com vocês também um formulário, aí eu vou pedir apoio do Raul ou do Wesley, para as pessoas que quiserem, né, receber. A gente vai compartilhar um cupom de desconto para uma jornada que a gente está desenhando agora, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês no final. Então, quem tiver interesse em receber o cupom de desconto dessa jornada, por favor, aí preencha o formulário que a gente vai mandar para vocês esse cupom, tá bom? Um outro pedido, um convite, na verdade, né, para vocês renomearem o nome de vocês no Zoom com o nome de vocês, né, porque às vezes tem algumas, até a gente teve um caso aqui, né, que estava com o nome do celular, aí a gente não sabe com quem a gente está falando, a gente é uma pessoa de Samsung, e no fim a pessoa não chama Samsung, então, para a gente aí conseguir saber, né, chamar pelo nome certo, ao menos tentar aí, né. E mais um outro convite, se vocês quiserem, né, publicar aí nas redes de vocês sobre esse encontro, sobre aquilo que marcou vocês, e quiserem marcar nós aí nessa publicação, fica aí o convite, @Ecos Innovation Lab, como a gente está hoje no Instagram, e se quiserem usar aí um hashtag design estratégico, que é um pouco que vai permear a nossa conversa de hoje. E, assim, eu vi que tem algumas carinhas aí já conhecidos, algumas pessoas que já falaram aqui, estou fazendo Design Thinking, estou fazendo algumas outras jornadas aqui com a Ecos, e também imagino que tenham pessoas aí que ainda não conheçam a Ecos. Eu queria saber até que se vocês puderem colocar aí no chat, quem é a primeira vez que está conhecendo a Ecos, que nunca tinha escutado sobre a Ecos, ou quem já é, aí se vocês puderem povoar o chat, vai ser bacana de saber um pouquinho quem está pela primeira vez e tal. Ah, legal. A gente já tem algumas pessoas aqui primeira vez, outros que já tiveram ontem. Então, eu vou rapidamente aqui só contar um pouquinho quem somos, né, para vocês também entenderem um pouco do lugar de fala, de onde que a gente está compartilhando essas histórias. Então, a Ecos hoje a gente se considera, né, como laboratório de inovação, e muito desse lugar do laboratório é porque a gente está a todo momento também experimentando, né, e se arriscando nesses experimentos, né, tentando coisas novas, tanto internamente quanto em parceria com clientes. Então, a gente está nesse constante experimentar, né, e hoje a gente está mais fisicamente, é difícil até falar isso, fisicamente localizados, né, em 3 pontos aí do mundo, né, aqui no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. Na Austrália, a gente está aí mais presencialmente em Sydney, e na Europa, em Portugal, em Lisboa, mas a gente tem aí também toda uma rede que faz parte, né, e pessoas trabalhando em diferentes outras localidades que compõem essa rede. E hoje, assim, como laboratório de inovação, a gente atua sobre 3 principais pilares ou unidades de negócio, né? A gente tem a escola de Design Thinking, onde a gente oferece uma série de cursos, né, sempre permeando pelo design. Então, a gente tem desde cursos sobre business design, a gente fala de negócios, até service design. Então, muito para fomentar, né, ao longo desses 10 anos, fomentar esse mercado de pessoas inovadoras, de pessoas que estão fazendo design. E a gente também tem uma outra unidade de negócio, que é o Innovation Projects, onde a gente faz projetos de consultoria, né, sobre inovação, sobre design thinking, para organizações. E a gente também tem o Ecos Ventures, onde a gente acelera, né, novos negócios aqui internamente. Eu acho que aí a gente tenta, de alguma forma, trazer o design para a prática a partir dessas 3 unidades, né. E aí, como eu comentei, ao longo desses 10 anos, né, e até assim, é bem marcante para a gente estar nesse encontro hoje, assim, acho que é uma celebração também desses 10 anos para a gente. A gente já impactou aí mais de 38 mil pessoas que de alguma forma já se conectaram, já passaram pelas nossas experiências, né? E já tivemos aí mais de 150 projetos de inovação, né? Com empresas de diferentes ramos, inclusive algumas das pessoas que estão por aqui com a gente nessa noite de hoje como convidados, né? Inclusive com essas empresas, né? Como Natura, Globo. E a gente também faz parte de uma rede global, que é o Global Design Thinking Alliance, que nos ajuda, né, a trazer essas discussões, né, a repensar cada vez mais o design para onde que a gente está indo, né. E aí, no papo de hoje, acho que vem muito dessas conexões que a gente fez, né, acho que toda essa trajetória e esses projetos e essa escala também de alunos, assim, não seria possível sem a gente se conectar com a rede, né? Se a gente fomentar aí uma comunidade de pessoas que estão pensando e repensando o design. Então, eu estou bastante feliz aí da gente hoje poder anfitriar um encontro, né, com
com pessoas que têm uma história muito bacana com o design, né? Que são pessoas aí que trilharam histórias e que têm muitas referências aí para compartilhar com a gente, para a gente aprender bastante na noite de hoje. Então, já queria de antemão agradecer a todos vocês que toparam estar com a gente, aí alguns até em fusos horários desafiadores, né? Como na madrugada do Casper. Então, queria agradecer aí pelo carinho que vocês estarem sempre aí próximos da gente e por terem aceitado essa conversa, né, essa abertura de diálogo. Então, a gente hoje vai estar com a Larissa, que está como Head de Design na Wini, né, ela já tem aí mais de 10 anos fazendo projetos de design, é formada também em design de produto, tem aí uma passagem por gestão de negócios, administração e marketing. Então, obrigada, Larissa, por estar com a gente. A gente também vai estar com o né, já está com o Fernando França, que é UX Research Manager no Nubank, e ele também já passou aí pelo campo da neurociência e psicologia, né, estudando mais sobre comportamento humano, é mentor também da Pretux e produz conteúdos para quem quiser seguir aí, do Design Preto. Então, ele traz bastante essa visão da decolonialidade para dentro do design. Obrigada, Fernando, por estar com a gente. A gente também conta com a presença super especial do Pipo, do Eurípides Magalhães, que é Senior UX Manager da OLX Brasil, né, que tem aí também mais de 23 anos de experiência em design, que já passou por todas as esferas do design, né? E hoje aí atua também como educador, dá aula em escolas como a SPM, o Senac, sobre tudo que ele já aprendeu aí nessa trajetória. A gente também está com o Casper, que eu não vou nem falar o sobrenome, porque já tenho medo de me arriscar falar um nome difícil, que está como Commercial Lead na Cost Service Design. E ele aí é designer de produto, né, mestre em estratégia de design, e já teve atuação aí em Portugal, Brasil, Holanda. Então, a gente hoje também vai ter a participação dele aqui. A gente também tem a participação da Bárbara Vilar, que está como Head de UX Service Design na Natura &Co, né? E aí ela tem uma graduação em marketing, já passou por comunicação em mídias sociais, e ela é também uma grande entusiasta e praticante de yoga e meditação, e aí tenta cruzar um pouco esses saberes, né, design e mindfulness, yoga, o que é bem interessante, assim, para a gente olhar também, né, observar. E a gente também está com a presença do Márcio Leite, que é especialista em design e inovação, é um ex-Globo aí, que tem mestre em metodologias do design pela Universidade de Artes de Londres, e aí já liderou vários projetos de inovação e transformação organizacional, então tem muita história aí para contar para a gente, né? Então, sintam-se aí acolhidos nesse espaço. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho, né, com eles sobre esse tema, habilidades do design para navegar em tempos incertos e inovar. E aí eu vou compartilhar assim bem rapidamente como que a gente pensou, como vai funcionar essa conversa, né? A gente foi bastante difícil escolher algumas perguntas, né? Tinha muita história que a gente queria escutar deles, né? E também muita história que a gente escuta, muitas perguntas que a gente escuta dos nossos alunos que a gente queria também trazer para cá. Mas a gente teve que escolher algumas, né? Ser seletiva aí nessa busca por perguntas, mas a ideia é a gente, nesse primeiro momento, eu e Raoni, a gente vai estar lançando algumas perguntas, né, para começar essa conversa, e depois a gente também queria que quem está aqui participando, né, fizesse perguntas também, né, para a gente trazer aí para a mesa, dependendo do que eles trouxerem nesse primeiro momento. E aí, Raul, se você quiser explicar como que vai funcionar, né, esse compartilhamento de perguntas por parte dos participantes. Sim, é bem simples, pessoal. Como a gente vai abrir para perguntas depois e a gente tem uma massa crítica bem interessante aqui, a gente pede para vocês clicarem nesse link aí, que é o link desse site, do Slido. Então, lá vai ter já, então, aqui a referência da Unconference. E vocês podem já colocando perguntas, vocês já podem deixar de forma anônima, podem colocar seu nome se vocês quiserem. E vocês podem ir votando também nas outras perguntas. Isso é interessante porque quando eu abrir para a parte das perguntas, muito provavelmente a gente não vai conseguir responder todas. Depois a gente até pega essas perguntas
Mas aí a gente seleciona as mais votadas para os convidados responderem mais para o final do evento, tá bem? Show. Obrigada, Raul. Então, acho que já vamos começar, né, com as perguntas. Então, acho que essa primeira aqui, vou direcionar para o Fernando e para a Bárbara, né? Então, a gente, assim, tá vivendo num mundo de, assim, num momento de muita incerteza, né? E eu acho que cada vez mais isso tende a aumentar, né? E esses momentos de incerteza também exigem da gente cada vez mais lidar com isso e pensar em formas de inovar, né? Em trazer coisas diferentes para esse contexto, né? E o design, ele tem sido percebido como essa abordagem, né, que permite a gente lidar com momentos incertos, lidar com inovação, porque a gente acredita, né, que ele tem algumas habilidades aí que nos permite navegar nesses ambientes. E aí eu queria saber, assim, como vocês têm navegado nesses tempos incertos a partir do design, né? Então, se vocês puderem contar, assim, qual foi o maior desafio de inovação que vocês viveram recentemente, né? E quais foram as habilidades do design que ajudaram vocês a superar esse desafio, né? E a realmente aí inovar e colocar a inovação em prática. Então, aí se Fernando ou Bárbara, quem quiser começar, já aquecendo o papo. Pode começar, Fernando. Pode Essa começar, fica à coisa de vontade. ladies first sempre pega. E aí, se não é porque eu sou mulher, é porque é letra B, então começa antes no alfabeto. Então, é sempre assim. Mas você sabe que essa é acho que é a pergunta da vez, assim, né? O quanto a gente está apto a navegar a complexidade e a liquidez do contexto que a gente está. E eu acho que a maior habilidade nesse processo foi rapidamente aprender coisas novas, né? Desaprender e aprender tudo de novo, né? A gente vinha num processo de aprendizagem, de liderança, no meu caso especificamente, presencialmente, e aí vem uma pandemia e a empresa inteira remota, a gente precisou aprender como lidar, né, com os times e com os diversos stakeholders de uma maneira completamente diferente, né, e com desafios completamente novos também tem esse processo. Então, eu acho que a maior habilidade, sem sombra de dúvidas, que eu tive que aprender rapidamente era abrir mão de tudo aquilo que eu tinha como certeza, né, tudo aquilo que eu tinha como conhecimento nesse processo. E acho que uma grande coisa que uniu o time como em processos de inovação foi entender que esse contexto trazia grandes desafios para a nossa rede de relações, né, especificamente na Natura. E para que a gente pudesse entregar soluções que ajudassem a grande maioria são mulheres a continuar seus negócios, né, continuar a fazer com que a economia pudesse circular para elas também, era criar ou adaptar produtos e serviços muito rapidamente, né, para que elas pudessem continuar desempenhando suas atividades dentro desse contexto. Então, acho que é isso. Acho que o grande aprendizado foi aprender rapidamente coisas completamente novas, né? E nesse período está muito aberto para isso, né? Abrir mão de tudo aquilo que a gente já conhecia, que a gente já tinha de certeza, para navegar essa complexidade que a pandemia trouxe para o nosso contexto. Eu acho que esse lance de quebra de certeza, ele é uma coisa que a gente vive muito, a gente fala muito no design, né? Então, não, coloca a certeza dentro do lixo, né? Esse é o lugar dela. Mas só que quando a gente acaba encarando de fato esse momento que a gente viveu e ainda está vivendo, né? A gente fala, putz, como a gente pode ser hipócrita, né? Porque a gente fala muito sobre jogar certezas no lixo e quando a gente se depara com essa posição, a gente tem essa dificuldade de se adaptar. Então, acho que esse lance da adaptação ali entre o que a gente está vivendo, ele é muito real, né? Ter que lidar com times completamente diferentes. Eu mudei de empresa, então antes eu conhecia todo mundo, abraçava, tocava, né? E agora eu estou em uma outra realidade em que eu não conheço aquelas pessoas assim pessoalmente, sabe? Então isso é uma coisa muito, muito difícil, você criar laços, você conseguir criar uma dinâmica nova, porque a dinâmica já era pré-estabelecida, né?
e fazer com que alguns produtos que foram pensados para um período pré-pandêmico, eles fizessem sentido hoje, né? Eu acho que esse é o grande ponto, é como eu consigo adaptar tudo isso, identificar essas necessidades em campo e saber, putz, o que que eu preciso solucionar para você agora, porque essa é a sua prioridade, né? As prioridades das pessoas mudaram completamente. Então, quando a gente desenha um produto que está falando com algo que não é tão prioritário, ou era prioritário, e ele passa a não ser mais, a gente precisa começar a adaptar tudo isso, fazer novos produtos, e iterar aqueles produtos. Então, pivotar, né, nos meus últimos 2 anos aí, eu acho que foi um dos maiores desafios, dado esse novo contexto que a gente está vivendo, sabe? Ver que o negócio não está indo para frente, vendo que antes dava certo e agora não dá mais, é um grande ponto de, putz, como que eu não só crio produtos que façam sentido para essa nova realidade, mas eu também estimulo o time a continuar, né, na pegada, continuar, tipo, não, beleza, eu continuo confiando no propósito da empresa, quero fazer essa empresa dar certo, sabe? Então, lidar com essa dificuldade tanto interna da empresa como externa também, tudo isso é uma grande loucura. E esse poder de adaptação que a gente precisa ter é natural do designer, né? Então, o nosso processo ele não é linear, ele não deve ser linear, né? Então, lidar com essa incerteza deveria ser o nosso dia a dia. Eu acho que os designers têm um papel super fundamental aí na construção desse novo mundo que a gente precisa viver, sabe? Com outras visões, começar a trazer outro tipo de pensamento crítico para o nosso dia a dia, inclusive para dentro das empresas, sabe? Se a gente tivesse pensado isso antes, talvez a gente teria vivido essa pandemia de um jeito um pouco mais, na verdade, mais leve não, né? Mas menos pesado. Super. Isso é bem interessante isso que você trouxe, Fernanda, essa questão, né, de se a gente tivesse, né, trazendo realmente a incerteza para o nosso dia a dia, talvez a gente tivesse lidado com esse momento de uma incerteza drástica, né, de uma forma diferente, né? Como que você hoje lida com a incerteza? Assim, que você, se tem alguma prática, algum ritual aí que você faz para de alguma forma, né, estar mais confortável com momentos de incerteza? E como que é isso para você? O conforto nunca existe, né, gente? Então, assim, eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode adotar como uma estratégia, assim, é começar a exercitar o pensamento sistêmico, né? Quando a gente olha só para o usuário final, para o consumidor final ali, a gente acaba perdendo muitas coisas no meio do caminho, né? Então, quando a gente começa a fazer esse grande mapeamento e tenta identificar realmente quais são os nossos impactos, identificar, putz, o que que é economia, o que que é legislação, o que que é sociedade, sabe? Começa a levantar essas coisas dentro de um mapa ecossistêmico, isso fica muito mais simples de você conseguir, putz, beleza. Então, os riscos são maiores aqui, são menores aqui, isso poderia acontecer aqui, poderia acontecer ali. É lógico que tudo pode acontecer e você não pode pode não ter mapeado, né? Mas só que se você fizer esse exercício, ele não é simples, tá, gente? A gente não está acostumado com pensamento sistêmico, né? A gente foi acostumado a não interligar as coisas. Então, quando a gente está estudando lá no ensino fundamental, tem português, tem matemática, tem história, tem geografia, a gente vê tudo muito em silos, né? Então, a gente não exercita isso desde que a gente nasce e começa a se entender como ser humano, né? Então, esse exercício de sempre voltar para, beleza, eu estou falando com esse consumidor final, mas quais são os outros atores que acabam participando de tudo isso? Qual é o impacto desses outros atores aqui, né? E essa falta de pensamento sistêmico a gente vê acontecendo muito com as novas empresas que foram geradas, os novos modelos de negócio que foram gerados nos últimos anos, com precarização do trabalho, etc. Então, a forma como a gente constrói hoje, ela acaba gerando precarização, acaba gerando impactos negativos em parcelas que são realmente, que vivem a própria opressão, sabe? Então, se a gente começa a exercitar isso, se a gente tivesse começado a exercitar isso antes, talvez a nossa realidade hoje seria muito diferente. Mas, né, não tem como a gente ficar falando só sobre o passado, mas o que que a gente vai fazer a partir daqui, né? Então, mapear tudo isso, identificar
quais são os impactos do nosso trabalho, os impactos do produto que a gente está construindo, para ver, será que eu estou estimulando desigualdade? Será que eu estou lucrando, a minha empresa está lucrando em cima da desigualdade? E como eu consigo mudar tudo isso, sabe? Como eu consigo influenciar essas tomadas de decisão para que a gente crie produtos que façam bem para a sociedade, sabe? Não só para uma parcela específica da população que sempre foi super privilegiada. Legal, Fernando. Acho que você traz uma coisa interessante, né? Porque a nossa economia, a nossa sociedade evoluiu, ela precisou no momento de colocar tudo em caixinhas, e hoje a gente vê que isso precisa ser superado, né? Essa visão sistêmica que você bem falou. E aí eu queria começar a ampliar aqui o nosso debate, convidar o Márcio e o Pipo também aqui para falar um pouquinho de como é que essas habilidades que a gente fala tanto no design, né, da colaboração, da experimentação e principalmente da empatia, como é que isso vem sendo trabalhado hoje em dia dentro dos lugares que vocês estão ou já passaram, e como é que isso ajudou, né, a superar esses momentos de crise que a gente está passando e já passou. E aí quem quiser pode falar e contribuir. Pipo, quer começar, Pipo? Pode ser. Bom, gente, o que eu vejo, tá? Deixa eu fazer aquela coisa assim. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Não fiz isso ainda. Aí também pedir para as pessoas ligarem as camerinhas, assim, para a gente ver rostinhos. É mó bom ver rostinhos, ver se estão felizes ou não, sabe? Senão fica um cara de Clubhouse, sabe? Áudios rolando, assim. Mas então, gente, o que eu vejo? Eu vejo que a gente está ainda nesse processo de aprendizado, de entendimento de como é que as coisas podem acontecer, e eu vejo que, naturalmente, todo esse processo de design que a gente seguia anteriormente, passando para o digital, ele ainda funciona muito bem. As coisas conseguem acontecer de uma forma interessante, né? Então, o Fernando falou, a Bárbara falaram também, o Fernando, a Bárbara, a Roni falou também dessa questão da gente olhar para o impacto que a gente está colocando no mercado, o impacto que a gente está colocando para os nossos usuários. Tudo isso se soma ainda a uma necessidade grande de entender quem é que está fazendo esse trabalho, no final das contas, né? Eu tenho umas discussões com uma galera de liderança de design muito sobre as pessoas que estão fazendo os projetos. E como a gente tem que ter esse olhar empático para elas, porque no final das contas a gente passa por um modelo onde você não tem mais o cafezinho no meio da tarde, você passa por um modelo onde você não tem, sei lá, o metrô que dá aquele reset na sua cabeça entre o trabalho e a sua casa, sei lá, a cervejinha na sexta-feira, você não tem mais esse cenário. E aí você tem o dia inundado de reuniões. Então a gente tem que começar a olhar também, e eu tenho feito muito isso, principalmente agora no OLX, assim, o OLX tem um lugar de preocupação bem grande com relação às pessoas, de tentar observar como é que elas estão se sentindo e estão passando por esses momentos, porque é isso, eu tenho que entregar design, aí eu tenho que fazer workshop online, eu tenho que fazer teste de habilidade, eu tenho que fazer pesquisa, aí eu tenho daily, aí eu tenho reunião com não sei quem, reunião com não sei que lá, e a pessoa fica, né, com efeito zoom na cabeça. Então, assim, para a gente conseguir entregar com qualidade lá na ponta, a gente tem que olhar bastante aqui, né? Então, essas habilidades de colaboração, de empatia, também tem que servir para as pessoas que estão executando o design também. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não estão produzindo tão bem como produziam anteriormente, que estão se adaptando, aprendendo. A gente está produzindo melhor. Então, assim, um cenário bem, bem interessante, né? Se pudesse falar uma palavra, interessante. Eu vou contar um pouco da minha trajetória dos últimos 10 anos, porque eu acho que o desafio do design estratégico, como a gente vê hoje, né? Design sempre foi estratégico, né? Mas como a gente concebe hoje no mercado, né? Associado com inovação e as práticas colaborativas, foi um processo que eu vivi nesses últimos quase 11 anos na Globosat, onde eu
estive agora nos últimos anos, né? Desenvolvendo, aplicando os processos de inovação e design estratégico. Eu acho que você falou, Raoni, de empatia, né? Essa palavra que está gasta, está mal usada aí no mercado, né? Hoje em dia tem gente que vende empatia como serviço, mas empatia eu acho que é o processo, é o momento um para a colaboração, né? Eu acho que eu vi o Alex do Itaú uma vez falando, né, que ele era a caixa de lápis de cor do Itaú, né? Ninguém sabia o que era design estratégico, inovação lá dentro, e pediam ajuda. E eu me reconheci nessa fala dele, porque na empresa as pessoas não sabiam muito bem o meu cargo, o meu título, o que eu entregava, mas tinha uma mágica ali que a minha equipe entregava, que acelerava os projetos, que fazia as pessoas trabalharem junto, né? Então, no processo de design estratégico, quando a gente fala empatia, o que eu vejo é essa primeira confiança, né? Quando quem demanda um projeto percebe a tua disposição de entender o desafio que ela tem do trabalho, né? Como o Fernando falou, né, no dia a dia, na correria, o Pipo também falou, né, desse corre-corre, a primeira coisa é você escutar quem está te demandando o trabalho, né? Depois ele vai descobrir que você é designer, depois ele vai descobrir que você é designer estratégico, depois ele vai descobrir um negócio que chama Canvas, que é ferramenta, que é isso, que é aquilo, mas a primeira coisa é a confiança, né? De você escutar o desafio que ele está trazendo. Outro ponto que é importante, que o Fernando falou também, eu vou usar de escada, né? Quando a gente fala de impacto, né? Entender o negócio é fundamental, né? O designer sair daquela função dele operacional de desenhar coisas, de fazer coisas bonitas, né? E realmente partir para uma compreensão do arco todo, né? De como é produzido, como é empacotado, como vai ser comercializado, né? Essa linha toda de produção, né? Essa visão sistêmica que o Fernando falou, é o passo 2, né? Para você realmente trabalhar como um designer estratégico, né? Depois, claro, né? Aí vem a parte de construir operação, construir serviço, né? E aí eu acho que a figura do sponsor dentro da empresa é fundamental, né? Porque enquanto o designer não comprova o resultado, o impacto, ele é um fazedor, né? Mas quando tem um sponsor que entende o impacto daquilo, percebe a vocação do design em enxergar essa linha de produção completa, né, de antever os resultados finais, quando você segue para uma carreira estratégica, né? Sem esse sponsor, sem ter esse nível C aí que compre a briga, nada acontece. Então, acho que é isso da pergunta que você trouxe, Raoni. E aí eu queria aproveitar, assim, que vocês trouxeram, né? Acho que o Pipo tocou um pouco nesse lugar da importância da segurança psicológica, né? E você mais trouxe esse lugar da confiança, né? Eu acho que as duas coisas de alguma forma convergem, né? Como que a gente cuida dessa segurança psicológica do time e ao mesmo tempo estimula esse ambiente de confiança. E aí eu queria perguntar para os dois, né? Como que vocês têm criado, né, espaços de confiança, né, nos espaços onde vocês atuam? Como que tem sido isso, essa experiência de realmente criar essa sensação de confiança, né? Agora ainda mais, deve ser ainda mais desafiador nesse mundo online, né? Que a gente não tem o tato, né? Não tem essa troca de energia. Então, eu queria saber, assim, de vocês, como que vocês têm criado esses espaços de confiança, né? Como têm sido as práticas? Se vocês tiverem até algum caos aí para contar para nós sobre espaços de criação de espaços de confiança, seria bacana aí dentro dessa perspectiva do design. Se eu puder falar, eu acho que a primeira dica é ego fora, né? Acho que a gente vem lá de uma cultura de design nos anos 90, que o designer assinava, que o designer dava nome, né? Quem fez, né? Então, acho que no processo colaborativo, você como condutor, facilitador, a primeira coisa é um degrau abaixo de quem está demandando. Isso funcionou, pelo menos para mim, por muito tempo, especialmente numa empresa que estava em transformação, que tinha uma gestão vertical e passou a ser mais horizontal. Então, ego fora, o projeto é de quem demanda, né? Isso é muito importante.
Um caso, tem vários, assim, mas os projetos internos são os melhores, né? Porque a pessoa precisa da tua ajuda, mas ela não sabe o quanto ela deve confiar, né? Justamente por isso, pela autoria do projeto, né? O quanto você vai estar invadindo a área dela. Mas é interessante quando você é chamado à responsabilidade, né? Desenvolver um projeto de aceleração, por exemplo. Eu trabalhei muito com a área comercial das duas empresas, para acelerar a inovação com clientes anunciantes, né? Então, quando o executivo vinha e você colocava ele no papel da noiva, né, e você tomava o papel de cerimonialista e dizia assim, olha, o projeto é teu, o cliente é teu, eu estou aqui para te ajudar, segura na minha mão, né? Eu acho que esse que era o momento da quebra. Eu acho que é o momento que o cara entende realmente que você está ali para dar suporte e melhorar a entrega dele. Boa. Eu concordo muito com você, Márcio. Eu vejo que o designer como todo, ele tem que ter esse papel de facilitador de processos, né? Ele tem que ser essa colinha ali entre áreas, ele tem que entender os diferentes aspectos, né, de pessoas envolvidas e fazer com que essa conversa aconteça. E aí esse espaço de confiança, ele vai acontecer a partir do momento que a pessoa se sentir dona desse processo, né, como um todo. Então, desde a gente fala coisinha básica de design ali, vai ter uma entrevista, uma pesquisa, leva um stakeholder junto, né? Você vai fazer tal coisa, traz o resultado para essa pessoa, traz ela para a conversa ali, faz ela acreditar que a ideia é dela, trabalha em cima disso, trabalha em cima disso para fazer com que essa pessoa esteja dentro desse processo. Mas se você estiver falando da empatia, né, né, para de usar essa palavra um pouco, mas se estiver falando das pessoas que estão envolvidas nesse processo, por exemplo, os designers, né, se você for um líder de design, aí está o trabalho de você fazer a mesma coisa com esse time, né? O trabalho de você ter conversas. A gente fala muito de entrevistar o usuário, mas a gente tem que começar a entrevistar as pessoas que também estão dentro de casa para ver se elas estão saudáveis, felizes, se elas estão se sentindo parte desse processo e fazer com que elas realmente tenham protagonismo nesse processo, né? Fazer esses acompanhamentos sempre que possível. Eu, por exemplo, gosto de fazer, né, com o pessoal do time, já que eu toquei na questão do time, no começo vou tocar de novo agora, eu gosto de fazer um processinho de mentoria com a galera, sabe? Faz um boardzinho, vamos conversar, qual a sua dificuldade, onde é que você quer chegar, tarefinha para começar, fez a tarefinha, onde estamos, onde chegamos, para que a pessoa se sinta tanto ouvida quanto suportada para fazer aquilo que ela quer fazer, para que ela tenha, né, o skill que ela precisa ter, né, a habilidade que ela precisa ter para alcançar aquilo que ela quer, né? Então, aplicar o pensamento de design também para o time, né? Um pouco disso que eu entendo que é importante também. Legal, Pipo. Eu queria aproveitar aqui também a presença da Lari, né, do Casper, para incluir eles aí também na conversa. Eu tenho uma pergunta que veio aqui que o pessoal está mandando aqui no Slido e voltando. Foi bem votada e acho que é legal fazer ela, que a pessoa não colocou o nome, mas hoje qual é a melhor definição do design? Como vocês explicariam isso para um leigo, já que algumas vezes a palavra é utilizada de maneira errada? E aí vocês que estão nesse contexto, né, que é um contexto também parecido com a da Ecos, de consultoria, ajudando as empresas a entender melhor, né, o que é esse tal de design, como é que isso vai me gerar um retorno, produtividade, como é que vocês definiriam isso e como é que vocês têm percebido, assim, também acrescentando um pouco a essa pergunta, né, esse amadurecimento aí das empresas com relação ao design. E aí vocês podem ficar à vontade para comentar. Sim, difícil essa pergunta, né? Definir o design. A pergunta de $1 milhão. Bom, vou dar uma visão Lari / UIMI também, mas se fosse definir o que é o design, eu acho que é a capacidade de resolver problemas complexos, considerando as pessoas, né? Tanto as pessoas que estão
indo resolver esse problema, quanto as pessoas que estão participando e vivendo nesse contexto ou nesse problema complexo, né? E a WIMI enxerga como uma empresa que presta esse serviço, né? Como uma forma de descomplicar as mudanças, porque a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, né? Acho que tem uma frase bem interessante que é: a única constante é a mudança. Então, como que você trabalha com essa mudança que está sempre acontecendo num ambiente onde você não enxerga tão bem ou é um pouco nebuloso, que é um pouco da incerteza, mas como que você utiliza abordagens ou o jeito mesmo de olhar para as coisas para que você consiga melhorar a vida das pessoas. Quando eu fui fazer design, eu queria melhorar a vida das pessoas. Eu queria deixar mais simples, eu queria deixar mais confortável, eu queria criar produtos que as pessoas quisessem realmente utilizar. Então, eu acho que o design, ele vem para isso, assim. E qual que foi o segundo ponto que você perguntou? Talvez bom adicionar aqui também, cria um produto, mas também faz um impacto positivo. Você quer criar alguma coisa que faz sentido. Só criar para criar, para mim não faz muito sentido. Só tente resolver algumas necessidades de algumas pessoas. Mas o resto eu concordo totalmente, sim. Legal. Eu tinha perguntado, emendado também, assim, dentro desse contexto, né, de empresas que estão cada vez mais querendo entender e colocar esses valores do design dentro das suas práticas, né? A gente fala bastante aqui na Ecos também que o design, como o Casper falou, ele precisa ser feito com intenção, né? Então, colocar de fato ali uma intencionalidade, mas às vezes eu sinto que tem um lugar assim que fica um pouco vago, né? As pessoas não entendem, então eu falo assim, isso a gente falou no encontro anterior, né, das camadas do design, então a pessoa ainda acha que o design é aquilo ali para embelezar as coisas. Como é que vocês têm sentido o mercado? Assim, que as empresas estão procurando? Acho que podemos falar um pouco nesse sentido, já que a gente tem aqui também na nossa audiência gente de todas as matizes aí em termos profissionais. Sim. Bom, no caso do contexto assim do que a gente viveu, né? Muito se falava, a gente usa muito no discurso do design sobre a incerteza e é bem o que o pessoal falou. A gente a gente falava muito bem, até com muita propriedade, mas eu percebi que eu nunca tinha vivido a incerteza até chegar o momento de pandemia, por exemplo, né? E aí eu senti na pele a UIMI também, e a gente começou a observar que muito do que a gente entregava de valor para os nossos clientes precisava do espaço físico. Então, como que você conduz um projeto, um workshop, como que você ensina a colaboração, né? Como que você estimula essas pessoas para estar dentro do barco, trazendo seus diferentes repertórios, se sentindo parte daquele projeto, em um ambiente com confiança e que ela pode errar. Então, a gente usava muito do ambiente físico para isso. Só que aí a gente não tinha mais o ambiente físico. Então, a gente precisou se reinventar para conseguir entregar o mesmo valor, só que de forma remota. Só que como que a gente começou a fazer isso, né? A gente foi e aplicou design para resolver um problema complexo, porque a gente teve esse constraint, né? A gente tinha essa premissa de que não pode ser físico. Então, até o ICP da WIMI, né? O Ideal Corporate Persona, mudou. As empresas que a gente atendia, elas começaram a mudar. A gente viu que as necessidades eram outras. Então, a gente foi conversar com essas empresas, a gente viu que as empresas não queriam tanto experienciar a abordagem ou a colaboração ou a experimentação. Elas precisavam de tudo pronto, rápido e tudo no digital. Então, a gente teve que criar novos produtos, criar novos serviços no que tange a consultoria de design para atender essa outra necessidade desses novos clientes. Então, foi toda uma mudança até de estratégia e de produtos e serviços que a gente utilizou o design para fazer também. Sim, Legal. Cássio, você quer falar um pouquinho? Que eu vi também aqui o último ano que mudou.
que as empresas estão buscando mais para soluções digitais para tipo criar ou monitorar a experiência dos usuários em total. Não só uma jornada, mas eles querem ver todas as jornadas no mesmo tempo. Eles querem eles querem mais dados dos clientes. Eles querem também combinar mais dados qualitativos e quantitativos no mesmo tempo. Essa é uma coisa que acelerou muito o ano passado. Antigamente era mais qualitativo e às vezes quantitativo. Eram equipas também muitas vezes separadas e agora eles querem que as equipas possam fazer tudo no mesmo tempo. E junta tudo isso e cria dashboards e coisas assim. Essa é uma coisa que eu vi também que mudou ano passado. Estava já a começar essa tendência, mas a pandemia ajudou porque todo mundo precisava ter o controle remotamente pela casa. As pessoas não conseguiram mais andar para o war room com todos os post-its, com todas as ideias. Não, agora, hoje em dia, tudo está no Mural ou no Miro. É assim, só é só troca, totalmente. Também na nossa equipa, mais do que metade da equipa, 2, 3 meses atrás, estava no Tenerife, Lisboa, Quênia, Brasil, Índia. Todo mundo foi trabalhar onde eles queriam. Nós falamos, pode ir, só você tem que trabalhar nos horários da Holanda. Esse era o único requirement que demos. Só mudou. Eu vejo isso também nos clientes. Nossos clientes também estão muitas vezes fora de casa, workation, tipo, está mais flexível, só também deu muito mais oportunidades essa pandemia. Eu concordo, Casper. No ano passado, a gente viu os processos e projetos aumentarem para a minha equipe 3 vezes o volume do que a gente fazia quando a gente estava no nosso lab, no nosso espaço físico, né? Primeiro porque acabou os rituais, né? Então, o café da manhã, as pessoas chegando para o workshop, o volume de transcrição de post-its e as ferramentas impressas que tinham que ser refiladas, cortadas, né? A gente sempre fez tudo customizado, né? Quando muda para o digital, os sprints são mais rápidos, o volume de workshops cresce e os projetos também baseados em dados um pouco mais quantitativos, mas também um volume de informação, mas mais superficial também. Então, a busca do resultado impacto mais rápido é drivado pelos produtos digitais. A gente viu isso em vários projetos que a gente conduziu. Legal. A Nai vai fazer uma próxima pergunta. Só queria comentar que o Marcos mandou uma mensagem direta falando que o design é uau, que eu concordo bastante, né? Quando se causa um espanto positivo em qualquer área que seja. E queria comentar também que a gente está olhando para todas as perguntas lá do Slido. Daqui a pouco a gente vai abrir mais elas, mas a gente queria ainda aprofundar aqui esse bate-papo. Só antes, eu acho que a Bárbara tinha aberto o microfone, não sei se ela queria falar alguma coisa. Bárbara, você queria contribuir alguma coisa para a discussão, que eu vi que você abriu, aí alguém começou a falar e depois... Não, foi acho que mais a pergunta que você acabou fazendo para a Lari, sobre por que talvez as empresas tenham recorrido tanto ao design, né, ultimamente. Não foi bem essa pergunta, mas foi baseado um pouco nesse questionamento da venda do design como consultoria, né? Acho que além da percepção do consumidor mudar e ele ser quem de fato opera aquilo que ele quer, né? E isso faz as escolhas e a competitividade aumentar muito, a gente se vê num cenário onde as empresas precisaram se reinventar, né? Nesse contexto que é tão complexo. E vem uma próxima grande mudança, que é a situação global, que é urgente, assim. Acho que a gente está entrando num cenário onde tem uma geração de consumidores cada vez mais conscientes e estão exigindo muito mais do setor privado
soluções de impacto positivo, né? Então, trazendo também um pouco do que o próprio Fernando trouxe e o Casper, né? Acho que cabe a nós, designers, nos questionarmos muito mais sobre a nossa real responsabilidade na criação de serviços, de produtos, a partir de uma lógica, né, que é uma lógica também de escuta das minorias, e aí, para mim, é o grande risco que a gente corre neste momento de isolamento. Antes a gente falava muito sobre a gente sair da cultura de ar-condicionado e ir para um contexto real, para escutar o nosso consumidor, o nosso usuário, e agora a gente está isolado e trabalhando com dados, né? Muito mais com dados, e isso é muito perigoso, porque a gente começa, aí sim, banalizar a empatia, porque a gente não está, muitas vezes, num contexto real, falando com pessoas reais, e tendo a intencionalidade de incluir minorias nessas conversas para criar serviços e soluções que realmente vão causar impacto positivo, né? Então, eu tenho conversado muito com o time nesse lugar, né, de como é que a gente é responsável o suficiente para que a gente tenha a intencionalidade a todo momento na inclusão dessas pessoas, nessas conversas. A gente está num lugar onde a gente tem, de fato, diferentes times, né, pensando nessa complexidade para a gente resolver problemas reais, né? E no fim, a gente não tá mais no momento de criar novas necessidades, né? A gente já tem tantas problemáticas acontecendo no mundo que talvez a gente deveria ser quem estimula dentro das empresas esse olhar, né? De qual é o real necessidade disso, ou qual é o problema real que a gente está entregando. No final do dia, a gente não quer fazer mais um e-commerce, mais um aplicativo de delivery, né? E assim eu espero que a gente esteja realmente olhando tendo essa visão sistêmica, que quando a gente fala sobre uma visão sistêmica, a gente está falando de uma visão muito responsável sobre o que a gente vai construir hoje e que impactará consequentemente o nosso futuro. Então, acho que eu volto talvez na fala do Fernando, assim, né? Será que se a gente estivesse mesmo trabalhando com intencionalidade, com empatia na sua genuína forma, né, da palavra, talvez nem tão mais empatia, mas com altruísmo, será que a gente estaria na situação que a gente está hoje, econômica, social e ambiental, né? Então, acho que como designers a gente tem bastante responsabilidade nesse lugar. Então, era só para tentar resumir um pouco de todas essas escutas que eu fiz aqui, de todo o time, porque acho que tem um papel muito importante. Assim, a gente tem crescido num lugar mais estratégico, a gente está podendo influenciar mais pessoas dentro das organizações, mostrando o impacto do nosso trabalho. Esse lugar está nos sendo dado, né? Então, a gente precisa saber como é que a gente articula para a gente mobilizar mais os negócios onde a gente está, para a gente poder fazer uma diferença, né? Poder realmente entregar impacto positivo, né? Então, acho que é isso. Acho que, na verdade, eu tentei dar uma resumida em tudo que a gente falou aqui juntos. Eu acho que é muito sensacional o que a Bárbara fala sobre, né, essa questão de ter responsabilidade e fazer com ações intencionais, né? Mas só que a gente precisa se colocar nesse lugar também de que nós somos limitados em relação à percepção, né? Então, por mais que nós tenhamos as nossas melhores intenções, por mais que a gente tenha, sim, ações super intencionais, quando a gente não tem diversidade no meio de construção de produto, a gente acaba não enxergando outras realidades ou outras necessidades que já existem. Então, o que a gente percebe muito acontecendo existe a questão da empatia, existe a intencionalidade nas ações, mas eu não enxergo isso aqui porque isso está fora do meu campo de visão. Ele está muito fora daquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo entender,
porque eu estou falando de um Brasil que é extremamente diverso, mas só que as empresas que constroem os produtos para o Brasil não são extremamente diversas. Então a gente acaba realmente sanando as necessidades de pessoas que já têm as suas necessidades mais básicas ali, né, e até mesmo as mais elevadas, super sanadas, né? Então acho que não só é importante a gente entender o nosso papel, a nossa responsabilidade como designers em projetar coisas e projetar produtos que façam sentido para a sociedade, ter um impacto muito forte, né, como a Bárbara trouxe de ações intencionais, mas que a gente também lute para trazer a inclusão e diversidade dentro das tomadas de decisão. Porque se eu não consigo enxergar, né, onde eu estou indo, onde eu estou pisando, ou quais são efetivamente as dores que existem ali fora, as que eu sinto, né, é muito difícil, muito difícil. E a gente acaba se tornando até, quando a gente até começa a criar produtos que são para determinadas parcelas da população das quais a gente não faz parte, a gente acaba sendo um colonizador, né? Então, como assim você não vive desse jeito? Ah, você não usa tênis para andar, mas o seu pé não dói? Toma o tênis aqui porque você precisa. Na verdade, é porque eu preciso do tênis, porque o meu pé dói. Então, eu estou obrigando, né, e estou entregando um produto para aquela pessoa que, na verdade, ela não precisa, porque eu sou incapaz de entender aquela realidade. Eu não consigo só me colocar no lugar dela, porque se eu me coloco no lugar dela, né, nesse processo de empatia, eu simplesmente falo como eu me sentiria se eu estivesse aqui. E, na verdade, não. É como essa pessoa se sente. Quais são os símbolos que essa pessoa interpreta, né? Qual o significado que aquela situação traz para aquela pessoa, né? Sem eu me colocar ali como tô te obrigando a sentir isso aqui porque eu sinto dessa forma, né? Então a diversidade ela traz justamente esse outro ponto, que é beleza, outras realidades, outras vivências, quando entram dentro de um processo de construção de produto, isso faz com que a gente crie produtos que não só sejam completamente inovadores, mas também tragam impacto para a sociedade. Não é só sobre o dinheiro que eu estou trazendo para a empresa, mas sim o impacto que eu trago para a sociedade e o impacto que eu trago para as pessoas que eu dou acesso no processo de construção disso. Excelente ponto, excelente ponto. Acho que nós, designers, a gente tem algumas habilidades de criar esses espaços, né, para trazer para espaços de confiança. Acho que o Márcio falou sobre isso, né? A gente tem essa habilidade, tem mecanismos, tem técnica para fazer isso, para que a gente possa trazer pensamentos diversos, lute para que isso aconteça e para trazer essas minorias, porque o que a gente está falando no final do dia tem uma pequena parcela de privilegiados criando para privilegiados, né? Num momento de país, né? Aí eu vou falar de país, não vou falar tanto de mundo, mas se a gente extrapolar para a América Latina, a gente está vivendo o pior momento da América Latina, dado a pandemia, né? Se a gente for falar de evasão escolar, se a gente for falar de perca de emprego, etc. Então, se a gente não for quem facilita esses espaços, provavelmente a gente está só piorando o que já está ruim, né? Tem toda a razão, é isso mesmo. Bárbara, imagino, né, você que trabalha numa empresa de bens de consumo com um portfólio super grande, né? A gente, quando pega um projeto, sempre escuta o projeto para todo mundo, né? Assim, vamos dar foco, vamos partir aqui de quem consome, de quem é sua audiência aqui desse produto. Para quem é esse produto? Para todo mundo. Todo mundo quem, né? Eu acho que, né, como você falou, a gente tem ferramentas, né, como designers estratégicos, enfim, como essa função que a gente abraça, de puxar o olhar e dar esse contexto, né? Como o Fernando falou também, né? As ferramentas que a gente dispõe e o conhecimento que a gente consegue articular é nesse sentido, né? De dar foco para que não se trate todo mundo como todo mundo, né? Na verdade, a gente tem muitas diferenças, muitas nuances, né? Num país continental como o nosso, né? E tratar só como mercados é muito superficial. A gente consegue gerar impacto positivo indo justamente no granular, né? Na onde as pessoas não estão olhando, né? Exatamente. Por isso a minha preocupação da gente, nessa situação onde a gente está com tanta limitação de estar num contexto real, falando com pessoas reais, né, tanto lá na ponta, o quanto essa cobrança por cada vez ter mais dados, mais informações das pessoas, o quanto a gente não começa de novo a aglutinar
né, essas padrões e menos entender histórias reais, e se colocar nesse lugar da empatia verdadeira, né? Então, por isso que eu falei um pouco sobre isso. Talvez eu não tenha me explicado, mas você tem toda a razão, Márcio. Acho que é isso. Não é para todo mundo. E se é para todo mundo, por qual consequência, com qual responsabilidade a gente está fazendo isso, né? E se é todo mundo mesmo? Porque acho que essa é a grande pergunta que a gente deve fazer, né? É para todo mundo mesmo? Ou será que a gente está fazendo para um grupo privilegiado aqui, né? Essa solução. Então, tem toda a razão. Se eu puder contribuir com um exemplo real, trazendo uma visão de extrapolar um pouco da visão de design única e exclusivamente para produto, UX, porque o design ele vem para resolver problemas das pessoas, né? Sejam essas pessoas diversas. A gente fez um projeto na UIMI, uma empresa de distribuição de gás, e a gente foi entender esses entregadores de gás, né? E ele trouxe para dentro da abordagem um entregador de gás que participou ali da geração de ideias. E uma das ideias que ele trouxe era para sanar uma necessidade que essa pessoa tinha no seu dia a dia de trabalho. Então, a pessoa está o dia inteiro trabalhando, entregando esse produto que é um produto pesado, você está embaixo do sol, você está, né, tendo que fazer um trabalho mais pesado, e aí eles não tinham um local, às vezes, para fazer, sei lá, necessidades básicas, sei lá, fazer xixi, por exemplo. Então, eu passo o dia inteiro no sol, bebendo água, e eu tenho vergonha, às vezes, de entrar no local uniformizado, porque vão relacionar a imagem da minha empresa com o meu comportamento. E aí, a ideia que ele trouxe foi exatamente aproveitar ali a loja que tem nos postos de gasolina, que faziam parte desse grupo, que é um grupo grande aqui no Brasil. Vamos aproveitar essas lojas de conveniência e vamos permitir que elas deixem os entregadores de gás utilizarem ali o banheiro, por exemplo. Então, extrapolar um pouco dessa visão única e exclusiva que é só fazer, talvez, do digital, e como que a gente começa a impactar a vida dessas pessoas no físico mesmo, né? Porque a empatia é se colocar no lugar do outro, sim, mas tentar estar. Não tem como estar, né? Como o Fernando veio falando, não tem como a gente estar, a gente não vai conseguir nunca. A gente pode chegar bem perto, mas a gente não vai estar ali. Mas como que a gente faz isso no real, né? Também, não só com produtos digitais. Talvez para adicionar também um exemplo real que nós estamos a trabalhar agora aqui na Holanda, é um aplicativo da Covid para testar, para tipo receber um QR Code, um passaporte verde, não sei como vocês chamam isso no Brasil, mas esse mesmo foi um projeto para desenhar para todo mundo, para um país total. Meus colegas que estão a tratar o projeto, eles têm também um novo mundo para eles, porque eles nunca testaram com pessoas cegos, falou certo? Com blind people, com pessoas que não leem bem, pessoas que não têm um smartphone, também eles precisavam pensar sobre a solução para isso. Só de nada, estava tudo incluído dentro desse projeto. Nos outros projetos, muitas vezes uma empresa ou nossos clientes são organizações comerciais. Eles só querem um parte do mercado que tem o dinheiro, que consegue gastar. Essa foi uma aprendizagem muito bem para trabalhar para o governo e para fazer mesmo um impacto positivo para sair dessa pandemia com todo mundo junto. Mas assim você vai realizar que tem muitos grupos que têm dificuldade de usar coisas que nós usamos dia do dia. Essa também era uma coisa, nós precisávamos descobrir como vamos fazer o teste. Se realizar que você tente desenhar o aplicativo é um pouco diferente, porque não funciona. Privacidade de todos os dados também era um desafio enorme para a equipe para resolver, mas no fim estamos a conseguir. O aplicativo está live e todo mundo está usando agora para fazer os testes. Eu acho que o Pipo queria falar. Posso fazer um contraponto, uma provocação aqui? Assim, a gente
acho que também um pouco do nosso dia a dia, é entender que existe um cenário comercial importante também. Eu costumo dizer que o design não vai salvar o mundo, ponto. Nós não somos super-heróis. A gente tem ferramenta, a gente tem discurso, nós temos, né, o olhar holístico e tudo mais, mas, sim, sozinhos a gente não vai fazer nada. E muitas vezes até tem outras pessoas que têm ideias melhores do que as nossas, diga-se de passagem, né? Então, o que eu quero trazer aqui, até como uma provocação, é que é muito legal a gente tentar fazer as coisas o mais próximo do usuário possível, com a maior granularidade possível, com o melhor entendimento de quem a gente vai impactar possível. Mas a gente também tem que lembrar que nós estamos dentro de empresas, e que empresas têm que dar resultados nos quarters, nos trimestres, em vários momentos. E a gente também tem que colocar isso na balança. E por que eu estou trazendo essa provocação aqui? Porque às vezes o designer ele se frustra quando ele encara uma situação como essa. E ele vai encarar essa situação o tempo inteiro. E ele vai ter que entender como ele faz o balanceamento entre trazer o resultado para a empresa, porque no final das contas a empresa precisa pagar as contas, versus o que ele entrega de qualidade, de resultado, de impacto para a vida das pessoas, né? Então, assim, é um super desafio para a gente, né, também ter, né, na visão, porque senão, assim, o tempo inteiro a gente vai ser cortado. Eu preciso de tantos meses para uma pesquisa, não vai rolar. Eu preciso de não sei o quê, não vai rolar. Aí vem uma consultoria, daquela que tem um montão de consultoria, né, com aqueles nomes bonitos, que são consultorias gigantes, trabalham para aquelas grandes empresas, não sei o quê, e os caras têm lá um bookzinho que ele fala assim, olha, não, para isso daqui eu fiz na empresa X, lá em Singapura, é só aplicar igual no Brasil. Simples assim, né? Tem empresa de design, né? Pipo polêmico, tem empresa de design que acha que é a mesma solução que eu vou fazer, sei lá, para os Estados Unidos e vai funcionar aqui no Brasil. Como é que é, cara pálida? Então, assim, para que a gente tenha esse entendimento de, sim, eu preciso ter essa visão, mas eu também, né, me repetindo, eu preciso entender que existe um negócio ali, existem pessoas dentro desse negócio, e isso também tem que ser colocado na balança para que a gente possa oferecer a melhor solução também, né? Não só a solução que o livro lá diz para a gente, e, naturalmente, o que a gente entende, o que a gente gostaria, né, de fazer em termos de investigação, em termos de resultado, de teste, de validação e assim por diante. Eu acho que é super importante isso que o Pipo está trazendo, assim, que é lógico que a gente precisa começar a olhar, sim, para o impacto que a gente tem na sociedade e também o impacto que a gente tem na empresa. E muitos designers acabam se decepcionando muito quando começam a trabalhar em empresas e veem que o que eles estão construindo ali não é um produto de terceiro setor. Sabe, que, não, estou aqui simplesmente para ajudar as pessoas, eu não estou aqui para dar dinheiro para empresa nenhuma. Mas o grande ponto que eu queria trazer aqui é que, por mais que nós não trabalhemos no terceiro setor, né, você pode até trabalhar no terceiro setor sendo designer, mas a maior parte aqui trabalha realmente na indústria, ou no comércio, no varejo, enfim. A gente precisa começar a entender que o impacto que a gente tem com os nossos produtos ele é realmente muito grande. Ele é muito grande, gente. Eu tenho certeza que dentro dessa sala tem alguma pessoa que trabalha em alguma empresa que está na primeira tela do celular da pessoa, algum aplicativo que está na primeira tela do celular de alguém, sabe? Então, se eu tenho um aplicativo, se eu trabalho em um aplicativo que está na primeira tela do celular das pessoas, significa que tem um grande impacto. Eu não preciso realmente fazer um produto para mudar a vida de milhares de pessoas e fazer com que elas consigam ter mais acesso do que elas efetivamente têm. Eu não preciso trabalhar com isso ou com essa intenção para saber que eu tenho impacto, que o meu trabalho tem impacto. Então, quando eu começo a trazer isso nas minhas falas, não significa que a gente precise estar no terceiro setor para ter um impacto na sociedade e começar a falar sobre negócio também, sabe? O grande ponto, assim, eu até acho que estou me perdendo um pouco naquilo que eu estou tentando trazer, porque talvez seja um pouco complexo, é que o mínimo que eu faço, ele já tem um grande impacto quando eu começo a falar sobre produtos que são altamente escaláveis.
Então, o que eu desenho e o que impacta a sociedade tem responsabilidade minha, sim, mesmo que eu não esteja trabalhando no terceiro setor. Eu não estou ajudando efetivamente as pessoas ali, mas eu estou tentando solucionar o produto, estou tentando solucionar a necessidade ou a dor de alguém. Então, se eu faço isso, eu tenho impacto em milhões de pessoas dentro de um país, ou em milhões de pessoas em um país e no outro país e no outro país, significa que eu tenho um grande impacto. E se eu estou construindo alguma coisa que tem algum impacto negativo na sociedade para alguma parcela da população, eu também sou responsável por isso. A gente precisa se colocar nesse lugar de responsabilidade também, porque se a gente está trabalhando para a empresa, está trazendo dinheiro para essa empresa, e a gente não se responsabiliza pelo que a gente está entregando para fora, a gente não está fazendo o nosso trabalho de designers. E sim, precisamos começar a pensar em negócio, precisamos falar sobre dinheiro, trazer dinheiro para dentro de empresa, precisamos começar a dialogar com o negócio, adaptar a nossa realidade, adaptar até mesmo a forma como a gente fala, né, para a realidade dos negócios. Se eu estou falando com uma pessoa de dados, eu tenho que falar com um determinado tom. Se eu estou falando com um negócio, eu tenho que falar com um outro tom. Se eu estou falando com outros designers, o meu tom também muda. Então, eu preciso me adaptar no discurso diante das pessoas que eu estou tentando conversar ali dentro, sabe? Então, quando eu quero ser mais estratégico, e a gente precisa ser mais estratégico, porque a gente não apenas influencia a decisão, mas a gente também toma a decisão, a gente precisa ter essa big picture. Eu preciso saber o impacto que eu estou trazendo, porque não é só trazer dinheiro para o negócio, não é só isso, mas o que eu estou fazendo lá fora tem um grande impacto que talvez não seja em mim, é no outro, é na outra, mas eu não vejo. Se eu não vejo, ele não existe. Então eu preciso mapear isso, mapear tanto as entradas para a empresa, ou diminuição, redução de custos, como aquilo que eu estou fazendo de volta para a sociedade, né? Esse é o grande papel do design. Eu queria Eu só queria Desculpa. Eu queria só complementar o Fernando bem brevemente, porque eu acho que ele falou muito sobre responsabilidade. Eu concordo com tudo que o Fernando falou e vou trazer, acho que uma coisa que a Lari trouxe quando a gente digitaliza produtos e serviços e põe, né, isso na primeira tela do celular da pessoa, a gente está criando camadas que escondem cadeias de valor. Então, quando a Lari falou do entregador de gás e do impacto que tem no dia a dia dele, né, e talvez até na precarização do trabalho, nós somos responsáveis quando a gente não tem um olhar sistêmico, porque a gente está pensando talvez em só um ator que vai ser impactado com aquilo, que é quem está comprando o gás, que é o gás muito rápido, porque a gente só lembra do gás na hora que ele realmente acaba, aí a gente fala, putz, chama o gás e tem que ser rápido. Mas a gente não está pensando, talvez, estou dando esse exemplo só porque a Lari citou, mas quantas outras cadeias de valor não estão sendo ou precarizadas ou escondidas atrás do processo de digitalização e que nós, quando criamos, talvez ao não mapear, a não ter esse olhar sistêmico, a gente está deixando isso para trás, que é o que o Fernando falou. Se eu não vejo, simplesmente não existe e a gente pode estar causando um impacto enorme. Por outro lado, também entendo o ponto do Pipo sobre, no final do dia, a gente está em empresa e a gente precisa trazer resultado. Então, também acho que cabe a nós sermos mais articulados, conseguirmos comunicar melhor a importância de mostrar para a empresa que se a gente não der esse olhar mais amplo, amanhã a gente vai ser cobrado. A sociedade vai fazer escolhas mais conscientes. É natural que isso aconteça, porque temos esse caminho para construir, né? Então, passa a não ser sustentável. Então, assim, tudo bem, você quer um resultado só de curto prazo? Vamos nessa. Agora, se a gente está falando de negócios mais sustentáveis, né, e que no tempo vão querer se diferenciar, a gente vai precisar realmente ter esse olhar mais amplo. Sim, vou só colocar minha parte aqui, né? Quando a gente trabalha em mídia, na verdade, o que a gente está fazendo é impulsionar consumo, né? Vender mais. Então, quando um cliente procura a gente para desenvolver inovação em mídia, significa como eu vendo mais, investindo menos e sendo mais eficiente no uso das plataformas, né? E a maneira que a gente encontrou de dar essa resposta, né? Porque não tem ingenuidade. Se você é designer, você está trabalhando no mercado, né? Você está gerando produção para consumo, né? Salvo algumas outras posições
que você consegue trabalhar realmente de um viés mais social. Então, a maneira que a gente encontrou, enquanto uma equipe de designers estratégicos e também ouvindo um pouco as marcas, né, porque passando por isso que Fernando falou, Bárbara, enfim, tem a reputação das marcas hoje, né, como os consumidores percebem as marcas. Então, a gente começa a trabalhar no campo da estratégia, do design aplicado à estratégia de marca, né. E a solução que a gente encontrou nos levantamentos, nas pesquisas que a gente fazia para collab, né, para trabalho em parceria, a gente sempre trazer pessoas que estão mais próximas do social, né? Então, se eu estou trabalhando com a marca infantil e com a marca de produtos artísticos para criança, eu vou conectar com alguém que esteja fazendo um trabalho social para que esse sistema ele desemboque no impacto positivo social, para além da venda, né, de unidade, de KPU, né, de caixinha do que quer que seja. Né? A mesma coisa quando a gente está trabalhando, né, com o setor financeiro, né? Como que a gente puxa o olhar desse serviço, porque o sistema, quando a gente desenha um sistema, né, automaticamente a gente está excluindo. O sistema é excludente, né? Qualquer sistema é excludente. Você privilegia, se você está fazendo para as classes mais baixas, você está excluindo as classes mais altas. Se você está trabalhando com a classe média, você está excluindo todas as outras. Então, o sistema sempre é excludente. Então, como é que eu gero pervasibilidade nesse sistema para que ele toque outras áreas do sistema e provoque transformação, né? E, às vezes, é convidando alguém para falar, né? Então, eu tive exemplo de cliente que veio, ele fazia as campanhas dele com um perfil étnico só nas campanhas ou com um tipo de cenário e de ambiente, e a gente trouxe alguém para falar para ele e dizer, olha, todo mundo não é todo mundo. Tem um todo mundo aqui que é diferente. Né? E isso já serviu para provocar outro tipo de impacto no discurso. Legal, Marcos. Eu estou adorando aqui o papo, a discussão. Acho que é uma discussão de outro nível. Eu queria trazer um pouco assim das impressões que estão vindo aqui nas respostas, das perguntas. A gente não vai conseguir responder todas, mas fazendo aqui uma leitura e tentando linkar com o que a gente está discutindo, né? A gente tem falado bastante da diversidade, também até onde o design vai e o que a gente precisa pensar quando a gente está criando coisas para as pessoas e para pessoas de diferentes contextos. Eu queria entender de vocês, assim, né, dos lugares que vocês estão, né, que são lugares que estão trabalhando com esse design aí que a gente fala, né, de ponta, como é que a gente coloca essas outras pessoas que que estão querendo começar? Tem muita gente fazendo esse processo de transição de carreira e aí se depara com várias terminologias que a pessoa não entende. Então, uma empresa precisa de um product design, um service design, e as pessoas não entendem as nomenclaturas e a pessoa não sabe por onde começar. E tem muita gente que vem de outras áreas e como é que essas outras áreas estão relacionadas. Enfim, tá vindo essas perguntas e é bem comum, assim, já que o design tem ficado bastante em voga para gerar inovação, né? Que a gente vive esse tempo de incerteza, grandes digitalizações. Para resumir, para não ficar muito amplo, assim, o que vocês estão enxergando, assim, o que vocês acham que são competências, que talvez dica vocês dariam para uma pessoa que está buscando aí uma migração, uma transição de carreira? Acho que um pouco aí nessa linha. Quem quiser contribuir assim nesse sentido, pode ficar à vontade para falar. Posso começar polemizando mais uma vez? Com certeza. Eu vejo o seguinte, pessoal. A primeira coisa que a galera tem que colocar na cabeça: não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica para você virar um bom designer, um designer que vai começar a atuar imediatamente. Não existe. Até que tem gente que vende isso por aí, mas não existe, tá? Existe, na verdade, até um risco que você corre, e um risco que, inclusive, o mercado corre com, né, esse tipo de promessa. Então, assim, naturalmente, né, provavelmente, se você perguntar aí para líderes de design, o pessoal vai falar, leia livros, estuda, faz o curso X, faz o curso Y, prepara o seu portfólio, participe de eventos, provavelmente o pessoal vai falar bastante desse tipo de situação. Mas o que eu gosto de falar bastante para a galera, e, né, de novo na polêmica, né, esteja preparado
para o, não fracasso, mas esteja preparado para tropeçar em algumas pedras, porque o mercado está muito aquecido e ele traz duas coisas, uma coisa positiva e uma coisa negativa. Uma coisa positiva é que tem muito espaço aberto e, naturalmente, às vezes as pessoas são contratadas sem ter muito conhecimento. Então, é positivo, mas é negativo, porque no final das contas a gente começa a construir um mercado que não está tão capacitado ainda. Esse é um problema. Mas tem um outro aspecto que é importante, é que tem muito conteúdo aí no dia a dia. E aí, olhando para isso e com essa quantidade de vagas interessantes abertas e muitas discussões sendo criadas, adote um júnior, tem umas iniciativas do pessoal falando, adote um júnior, trate o júnior como um júnior, né? Não vai contratar alguém para pagar salário de júnior com 20 anos de experiência e tudo mais, né? Mas também entrar nesse processo sabendo disso, até porque a transição de carreira é um negócio extremamente complicado. Conheço algumas pessoas que falam, não transicione de carreira. Você é um advogado, fica como advogado, não vem ser UX designer, não. Fica aí, né? Tem gente que eu conheço muitas pessoas que falam isso. Eu entendo que é possível fazer essa transição de carreira, mas a pessoa tem que estar preparada para passar por coisas que são relativamente difíceis, né? Falando um número hipotético, a pessoa ganha 15 mil reais como advogado, não vai ganhar 5 como designer. E é isso, gente. A gente tem que estar preparado para isso. Vai ter uma empresa que vai pagar 15? Pode até ser que tenha. Tem um monte de empresa recebendo aporte aí e está gastando dinheiro, horrores para contratar profissionais. Mas é muito importante estar preparado para esse processo de você começar um pouquinho mais por baixo, levar um pouco mais de tempo para ganhar não só experiência, mas para ganhar entendimento do que você pode fazer, de como é que se executa as coisas no mercado. Então, olhar bastante para esse aspecto que aí, efetivamente, você vai conseguir fazer uma transição de carreira bacana. Tá? Eu acho que é possível fazer, eu acredito que é possível fazer a transição de carreira, mas é muito importante levar em consideração isso. Eu acho que o que eu posso trazer, assim, quem vai? Não, pode ir, depois eu vou. Eu acho que o meu tem muito a ver com o que o Pipo trouxe, assim, que às vezes a gente eleva muito a questão da técnica, o conhecimento de ferramenta. Isso é super importante. Os cursos ensinam isso muito bem, sabe? Mas eu sei usar SSD, eu sei usar aquilo, eu sei usar aquilo outro, eu sei fazer uma entrevista em profundidade, mas, gente, tudo isso é vivência. Não é você conhecer uma ferramenta, não é você conhecer um método, uma abordagem que você já vai estar pronto para esse mercado, né? E eu falo muito com as pessoas que querem fazer essa migração de carreira e a galera tem essa visão super distorcida sobre a migração, que é, putz, fiz um curso X, em 3 meses não consegui entrar na área. Gente, é difícil mesmo, tá? O mercado está super aquecido, tem um monte de gente querendo fazer a migração também, tá? E o mercado não está pronto para receber júnior. Por quê? A gente está fazendo com que as pessoas que já estão no mercado cresçam super rápido, então a gente tem uma debandada de sênior que não é sênior ainda. Então, assim, a gente precisa compreender como que é o nosso mercado, tá? Como que é esse mercado. Como o Pipo falou, beleza, eu tô aqui em um patamar na minha carreira hoje e eu quero migrar para essa, não é o mesmo patamar. É um patamar abaixo, porque você vai estar lidando com pessoas com diversas outras técnicas que você ainda não tem. Então, só conhecer a ferramenta não é o suficiente. A vivência leva a esse aprendizado e leva a esse grande crescimento na carreira, sabe? Porque a gente está falando aqui dentro de trabalhar com design, desde product designers, service designers, researchers, a gente usa as mesmas ferramentas que vocês podem aprender em qualquer outro curso aí fora. Mas só que a forma como a gente faz as conexões depois de um tempo de estrada é isso que traz a grande diferença, né? Não é só sobre como eu aplico essa ferramenta, mas como eu negocio aqui dentro, como eu consigo entender a realidade dessa empresa e falar, putz, talvez esse método ele não faça sentido aqui, eu tenha que fazer algum tipo de adaptação. Então, assim, todo frame, gente, precisa e deve ser modificado, tá? Então, eu vi muito aqui nas perguntas falando sobre design thinking, tá, gente? O mundo não é isso só, tá?
Design não é só design thinking, design não é só essas abordagens que a gente importa de fora, tá? Então é muito começar a trazer para entender a realidade onde eu estou, que é essa empresa, a realidade em que essa empresa está no mercado, e a partir disso eu faço as minhas adaptações. Não é um processo linear, não é eu vou fazer isso by the book, exatamente como me ensinaram. Esse é o grande ponto de uma migração de carreira. Quando você entra como júnior no mercado, você vai tentar fazer tudo do jeito que você aprendeu. E você vai ver que não é assim. Você nunca vai conseguir fazer um processo de ponta a ponta como você aprendeu nos lugares. E a partir do momento que você se torna sênior, você tem isso muito mais claro na sua cabeça. E você sabe lidar com essas incertezas e dar passo para trás e fazer esse processo não linear e ir para frente, depois voltar para trás. Então, esse é o grande ponto, tá, gente, de uma migração. Não é sobre ferramenta, não é sobre técnica, é super importante você entender isso, mas a vivência, a cascadura que você ganha com a sua experiência, isso que acaba ditando o seu sucesso ou não dentro do mercado, tá? E, de novo, não é fazendo um curso em 3 meses ou fazendo um bootcamp que em 3 meses você vai estar alocado no mercado. Não é assim, tá, gente? Precisa se olhar como um produto também. Qual é o meu diferencial? Como eu me diferencio desse número gigantesco de pessoas que querem também fazer essa migração? O que eu consigo aportar aqui que o outro não consegue aportar, que a outra não consegue aportar? Se enxerguem como produtos, porque no fim do dia você vai estar construindo produtos também. Então você vai ter que pensar em diferencial competitivo, você vai ter que pensar em entradas, em saídas, em custo, o que faz, o que não faz. Então já faça esse exercício consigo mesmo. Você como um produto, porque uma empresa te compraria, tá? E é importante, né? Desculpa interromper quem ia falar, mas assim, esse pensamento de produto é como você falou tudo, Fernando. É importante você olhar também como o produto ele se matura, né? Você falou, puta, tem um monte de profissional e júnior ocupando o cargo que não é o cargo correto. Tenha paciência para isso, porque, gente, isso trabalha contra o mercado. A gente teve um trabalho absurdo para chegar no momento onde nós estamos, onde as pessoas querem designers, eles querem ouvir os designers. E aí, se a gente começar a não entregar, o design vai passar a ser coisa irrelevante, porque designer de louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo pode dar opinião em design, né? Todo mundo consegue dar opinião, né? Então, por isso que é muito importante essa construção, né? Aprender, esperar, maturar, saber entender que o mercado precisa dessas pessoas maduras, precisa dessas pessoas nos lugares corretos e que precisa crescer, né? O seu posicionamento dentro do mercado como profissional pode ajudar ao mercado ficar melhor para você ou pode ajudar a piorar para você também, né? É importante lembrar disso. Eu acho excelente os dois pontos que vocês trouxeram, Fernando e Pipa, porque esse processo, a proficiência ajuda nessa adaptação para o seu contexto, para o seu mercado, para a sua empresa, só com a cascadura mesmo, só com a proficiência que a gente vai conseguir adaptar e fazer essas leituras, né? Mas o mercado também, por outro lado, está exigindo uma rapidez, uma agilidade de contratação de pessoas, de liderança de designers, líderes de designers, né? E sem vivência. Então, uma dica que eu acho que serve para mim e pode servir para muitas pessoas é também fazer um mapeamento para quem quer migrar e que já tem uma experiência, já fez gestão de pessoas, etc., se entender como produto, como o Fernando falou, mas fazendo também um bom mapeamento de soft skills, assim. Acho que tem coisas que a gente vive em outras profissões que a gente também vai viver em design, né? Então, se você é uma pessoa que tem um aprendizado ativo, independente de você ser designer ou não ainda, se você tem um pensamento crítico e analítico, autoconhecimento, né, inteligência emocional, tudo são soft skills que são extremamente importantes para várias profissões e também para o design. Então, você saber quem você é, saber quais são os passos que você precisa dar, não só no hard skill, mas também no soft, é essencial para essa mudança. Porque se você se deparar com uma série de características ali, né, de soft skills que talvez não estejam dentro daquilo que a gente espera no mundo do design, você também vai precisar desenvolver isso lá. Então, a sua migração talvez seja até um pouco mais complexa
do que só olhar para a ferramenta, para método, para framework, né? Então, ter essa visão crítica sobre o seu autoconhecimento é bem importante, é super importante. A gente vem de uma geração do design dos anos 90 e recebia o briefing, colocava o seu fone de ouvido e trabalhava e entregava, né, no deadline, entregava o seu produto. A gente não vive mais esse mundo, né? Então, a gente também, como designers aí da velha guarda, precisou se reinventar nesse processo. E para isso a gente precisou criar e adaptar e até melhorar algumas habilidades que até pouco tempo não eram cobradas dos designers, né? Então, esse olhar aí para essas capabilities são bem importantes também. Vou colocar outro ponto aqui, porque toda vez que eu precisava contratar um designer estratégico, isso era um problema com a RH da empresa, que falava, o que é isso que você está querendo? É um web designer, é um UX designer, é um designer gráfico, né? E tem um pouco a ver com o que a Bárbara trouxe disso, né? É uma cultura de olhar o designer. Eu trabalhava na empresa de mídia, então eles achavam já que era um motion designer, o cara que faz a animação do Plim Plim lá, né? E aí você explicar que é uma pessoa que entende de negócio, que não necessariamente ela é a pessoa das cores, mas que ela é a pessoa que conecta pontos, né? Então, eu acho que para quem quer entrar, são vários níveis, né? Como a Bárbara falou, o Fernando também, são vários níveis. Então, assim, você pode ser estratégico sendo motion designer, você pode ser um designer estratégico fazendo planejamento de campanha, você pode ser designer estratégico trabalhando no campo das marcas, né? Gestão de portfólio de marcas, você pode estar no campo do negócio, você pode ser uma liderança trabalhando com o board da empresa, né? Que eu acho que é quando a gente realmente é estratégico, quando a gente mexe o ponteiro do negócio, né? Ajuda a desenvolver e modelar negócio. Então, são vários níveis, né? Claro, né? Como o Fernando falou, você precisa ter cascas, tem que ter uma trajetória. Você não vai fazer, né? Sou gerente aqui, vou ser gerente designer estratégico aqui. Não é, isso não vai acontecer, né? Então, assim, aonde você quer entrar, por qual estágio, né? Qual nível profissional você está pretendendo entrar e o que você já traz também de conhecimento, né? A gente fala bastante tempo, né? Quando fala de design estratégico e inovação, a gente fala do profissional em T, né? Que agora acho que já tem até uma outra concepção para ele, mas é isso, é uma pessoa que tem uma carga, uma bagagem profunda sobre um assunto, né, que não necessariamente é design, e aprende as habilidades de design, né? Outro dia eu vi uma vaga, um headhunter procurando uma pessoa para trabalhar numa plataforma digital jurídica, um produto digital jurídico, né? Então, óbvio, se vem um cara que já trabalhou com lei, né, é advogado, né, e aprendeu as skills, né, as ferramentas, ele vai ser um profissional adequado para aquela posição, né? Da mesma maneira, no campo de produtos de bens de consumo, quem tem uma vivência do mercado e da indústria, né, vai conseguir se colocar num nível mais sênior dentro da empresa, né? Então, acho que a minha visão é um pouco essa. E a gente precisa promover, né? Promover o design estratégico porque o RH das empresas saiba que bicho é esse que a gente está querendo contratar, né? Para formar a equipe. Quais são essas habilidades necessárias, né? Então, ter a visão sistêmica, eu acho que é a primeira de todas e como a Bárbara trouxe, saber montar uma bagagem de repertório, ler bastante, procurar os livros, né, que o design já saiu da prateleira da arte, né? Ela está na prateleira de negócios. Então, vai lá na livraria, vai no e-book e procura os livros que falem de estratégia aplicada ao design, ou design aplicado à estratégia de negócio. É minha dica. Se puder pegar um pouco da fala do Márcio até e trazer um ponto mais polêmico também sobre essa questão dos níveis, né? É importante mesmo a pessoa que quer migrar entender que nível que ela se sente mais confortável, porque tem pessoas que gostam mais da parte estética, da parte de cores, por exemplo, né, de interface, e gosta de fazer esse tipo de trabalho, que tem design também, né? E tem pessoas que gostam de ficar em outro nível, né, mais sistêmico ou
research, por exemplo, que também tem design. O design ele é muito capilarizado e ele tem esses níveis e essas camadas. E sobre essa questão do downgrade também, né? Hoje eu tenho um nível em outra profissão, para eu vir para outra, vou precisar fazer um downgrade, aprender outras coisas. Mas eu tenho um colega de profissão que ele fala, você consegue formar um médico do dia para a noite? Então, como que você forma um design do dia para a noite? É mais ou menos o mesmo raciocínio, assim, que eu compartilho desse pensamento. A gente está discutindo aqui a responsabilidade que esse papel tem dentro das organizações para criar produtos relevantes que vão mudar a vida das pessoas para melhor, pessoas essas que você nem consegue estar no lugar, atingindo objetivos de negócio. Então, para você entrar e ir para esse cargo, essa consciência tem que existir, como o Pipo falou, mas não é do dia para a noite. Eu vejo empresas intitulando designer, e o designer está nascendo vários designers, isso é positivo, porque nós estamos ganhando papel nas organizações, estamos nas discussões, né, a nível estratégico de tomada de decisão, mas é preciso entender e ter uma responsabilidade, porque a gente está formando designers, o mercado está formando designers na prática. Mas não é só isso. A pessoa que tem ali a formação... Eu me lembro que a gente discutia na faculdade se sustentabilidade deveria ser uma disciplina apartada ou se isso deveria estar inerente ao processo sistêmico do design. Porque o design ele vem para criar mudanças, para impactar positivamente a vida das pessoas, mas do mundo também. Né, sei lá, o meio ambiente, ou a sustentabilidade econômica, social e por aí vai. E isso já deveria fazer parte do processo, do desenho, né, de colocar o usuário no centro e tal. Então, não deveria ser olhado apartado. Então, é complexo, ser designer não é fácil e tem essa responsabilidade extra aí. Eu não acho que se cria designer do dia para a noite, assim. Então, precisa de um longo caminho. E começando aí, entendendo os níveis, acho que é um bom primeiro passo. Eu queria adicionar também uma coisa. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Você não vira um designer em um dia. Mas também quando você vai buscar uma nova vaga, também faz um pouco pesquisa na empresa. A empresa tem um DNA do design. Você tem possibilidades de crescer como seu papel, no papel do design. Você pode aprender coisas dos seus colegas diretamente. Assim, você cresce mais rápido também. Se você vai para uma empresa onde não tem muito um ambiente, um vibe do design, não é uma empresa para começar, não é fácil. Vai para uma empresa onde tem os designers, onde tem equipa, onde o design já está um pouco mais maduro, um pouco mais normal, que não é uma equipa só, mas tem várias equipas onde o design está integrado. Só olha também para esse lado, para qual tipo de empresa, qual você quer ir, onde tem mais possibilidade de crescer, aprender pelos outros. Muito bom, pessoal. Eu queria fazer aqui uma contribuição também, falando assim até desse lugar que eu tô, né, enquanto Ecos, que é uma escola, e acho que vocês pontuaram isso bem, assim, as ferramentas, isso tudo muda com o passar do tempo, porque é uma ciência em construção, né? Se a gente pode considerar como ciência. E acho que o foco para mim é nos valores, né? Então, se a gente aprende a base, né, os valores, acho que o Fernando falou bastante, né, da alteridade, da curiosidade, de construir com intenção, de ter resiliência para errar, que é importante quando a gente está construindo em equipe, viver num contexto social tão difícil como que a gente está vivendo agora, né, no meio de uma pandemia que, enfim, estão passando aí por momentos tão difíceis. Acho que isso é importante, aprender os valores, né? E aqui acho que é bem legal porque tudo isso você vai aprender, assim, a gente na Ecos tem todos esses cursos, assim, de service design, business design, estamos lançando agora uma especialização em design estratégico que vai passar por tudo isso e a gente está sempre falando sobre esses valores, né? Porque o que você vai aprender 2021, 2022 não é o que você vai ficar aplicando daqui 1, 2 anos. Você tem que ter essa capacidade também de aprender e desaprender, né? Que é importante, né? Tem até uma pergunta aqui. Depois a gente vê como é que a gente trata elas. A gente não vai conseguir tratar elas aqui, né? Como é que a gente pode pessoas, né? O mercado ainda é muito tem essa questão das pessoas mais velhas, né?
um pouco de preconceito também. Como é que a gente inclui pessoas mais velhas, né, que fazem parte também da nossa sociedade, precisam estar na mesa também para a gente conversar, já que a gente é uma sociedade que vai envelhecer, que está envelhecendo também, e que tem grandes desafios, né, desafios de inclusão, desafios de colocar pessoas, todas as suas diversidades, e acho que nós, designers, precisamos estar mesmo nesse papo. Bom, falei demais, acho que é isso que eu tinha para contribuir também. Nai, você quer dar também seu pitaco? Eu acho que, assim, só queria talvez fazer uma síntese, assim, das habilidades, né, que eu acho que a gente começou falando, assim, né, tipo, quais são as habilidades aí para lidar com incertezas, e eu acho que a gente falou de muita coisa, assim, super interessante, super profunda, né, que está envolvido na própria ética de se fazer design, né, muito se fala sobre o design político, e vem desse lugar, né, porque existe uma responsabilidade forte por trás de cada ação do design, né? Então existe uma necessidade de uma maturação ética também, para onde que a gente está direcionando, né? A gente está criando isso com que intenção e qual que é o caminho que isso vai, como que isso vai ressoar nesse sistema, né? E a gente, às vezes, consegue controlar algumas coisas e outras, às vezes, a gente não consegue, né? E a gente vai ver o resultado disso quando tiver em ação, né? Então, é um olhar, né? A gente, a todo momento, aí precisa se questionar mesmo enquanto designer, qual que é e se posicionar nesse lugar ético de o que eu estou criando, como que isso ressoa num sistema maior, né? Qual que é o impacto que isso tem, né? Então, a gente falou um pouco dessa habilidade do pensamento sistêmico, que é bem importante para a gente conseguir ter essa dimensão de onde a gente está atuando, né? A gente falou que, a partir desse olhar sistêmico, a importância da gente ter escolhas com responsabilidade, com ética, e olhando sempre para quem, né, eu estou fazendo e qual o impacto que isso tem no macro. Como que a gente também muitas vezes está nesse lugar de negociação e de influência na tomada de decisões, ou mesmo tomando decisões que impactam, né? Ontem até o Ricardo trouxe, acho que, eu não lembro o número, mas uma grande quantidade de pessoas que tomam decisões poderíamos dizer aí, por toda a população mundial, né? Então, que responsabilidade é essa? Como que a gente também, enquanto design, tem esse impacto? Então, se a gente está nessas tomadas de decisões, como que a gente também ganha vivência, né, de práticas de tomada de decisão com senso de julgamento, com senso crítico, com ética, né? E acho que teve uma questão aí, a gente não vamos conseguir abrir nesse fórum, mas que foi falado aí talvez não da empatia, mas de começar a discutir sobre a alteridade, né? Então, como que a gente, enquanto designer, olha para esse lugar, para a gente conseguir efetivamente lidar com a diversidade, né, e ser cada vez mais inclusivo, né? E eu acho que quando a gente fala de incerteza, essa habilidade do aprender a aprender faz muito sentido, né? Porque eu nunca sei o que está para frente, né? Então eu sempre vou ter que estar em abertura para esse processo do aprender a aprender. Então acho que isso foi um pouco assim do que veio. E eu acho que essas são habilidades, assim, que como vocês trouxeram, né, não é sobre ferramenta, mas é sobre forma de pensar e forma de agir, né? E isso é um processo demorado, porque a gente vem de uma estrutura educacional também que nos ensinou determinadas formas de pensar e de agir. Então, desconstruir isso também é um lugar demorado, né, mas urgente, né? E eu acho que é esse chamado para urgência, né? Como que a gente faz isso, porque as demandas estão chegando, né? E a urgência está aí, a gente já sentiu aí com essa pandemia de uma forma mais latente, né? E aí eu acho que em termos, né, para a gente fechar um pouquinho isso, fazemos a rapidinha, Raul? Não? Vamos sim. Vamos? Já fiz o jabá, o chefe está aqui, já me agradeceu. E aí, para a gente fechar, ir fechando, né? Ir fechando, a gente queria fazer a gente chama aí de rapidinha, que na verdade, assim, vou pedir para cada um de vocês, aí essa é rapidinha mesmo, porque a gente aí queremos cuidar também do tempo aí de todo mundo, para vocês, cada um de vocês, né, contar um livro, um artigo, um filme, ou uma pessoa, aí é uma indicação, né, que impactou a vida de vocês como designers. Aí se vocês, cada um aí quiser falar, ou quiser até aí já falar e escrever no chat, que aí já fica, se tiver algum nome complexo aí, já fica ali, e aí isso já fica aí como um presente aí da noite, né, além do bate-papo, né. Falou livro, eu vou falar o meu jabá também. Olha, tenho
Geração Pixelada, está na Amazon. Foi o livro que foi o momento mesmo de transição da minha carreira. Então, eu fiz um mestrado e foquei em pesquisa, né? Entendendo a pesquisa de grupos específicos como ponto de partida para você fazer um design estratégico, né? O foco nas pessoas, que tanto se fala hoje. E outro livro é Big Tech, da editora Ubu, que fala um pouco das questões dos sistemas digitais, enfim, dessa evolução que a gente vai ter, essa aceleração que a gente está vivendo agora e os impactos disso na construção social, no tecido social. Aí, olha! Excelente! Foi combinado, pode falar, acho que... Gente, então vou, né, já seguir aqui o que o Márcio disse. Esse daqui mexeu muito comigo, fala muito sobre questões éticas e sobre como a estrutura de dados que a gente está construindo acaba impactando o dia a dia das pessoas e a construção da própria sociedade, né, como um todo. Então, super leiam esse livro. Gente, Ailton Krenak também, outro que impacta muito, tá? Falando sobre decolonização, etc. E um outro que eu quero recomendar, que é um livro maravilhoso, gente, UX Research com sotaque brasileiro. Precisamos valorizar os nossos designers brasileiros que estão trabalhando aí, ó, fortemente para criar processos, criar ferramentas para a gente conseguir usar no dia a dia. Então, esse daqui é maravilhoso, super recomendo. Inclusive, tem pouquíssimas versões aí disponíveis, tá? A gente não compra porque eu acho que são 200, se eu não me engano, as escritoras acabaram dizendo há algumas semanas atrás. Então, essas são as minhas recomendações. Super. Posso trazer as minhas recomendações? Acho que se alguém se interessou nessa visão mais sistêmica e um pouco sobre criação de futuros desejáveis, eu vou recomendar Teoria U, porque acho que traz um pensamento sobre presença, sobre entendimento de criação de ambientes, né, de leitura de ambientes, porque você tenha diversas mentes, de diferentes backgrounds, diferentes vivências, pensando em construção de futuro. E também recomendo o design de culturas regenerativas. Eu acho que é uma excelente abordagem para os dias atuais. Eu tenho eles aqui, mas estão ali um pouco distante. Não vou levantar porque estou meia arrumada e meia não arrumada, e estou de meia. Acho que vocês não precisam me ver inteira, mas essas são as minhas recomendações, assim, para essa visão mais responsável. Eu vou colocar no chat também o link aqui da Amazon. Eu vou recomendar alguns, mas como o Fernando falou, vamos incentivar o Brasil, eu também vou recomendar um do Brasil. Mas o primeiro que eu queria recomendar é esse livro, Creative Confidence. Ele mudou a minha vida, principalmente para quem quer ir mais a fundo no design thinking e na facilitação, em como também tem aí. Eu amo esse livro, dá para perceber, né, que ele está cheio de... Outro que é bem básico, Service Design na prática, design de serviços, é uma bíblia para quem quer aplicar isso no dia a dia. E esses são de fora, né? Mas aí indicando um aqui do Brasil, da Karine de Mello Freire. Esse eu ainda não li, mas veio de uma indicação de uma grande designer que eu super me inspiro nela também. E ela escreveu Design Estratégico para a Inovação Cultural e Social. Então, uma mulher brasileira, acho que vale a pena incentivar também. Faltou só eu? É sempre a última que pergunta ou tem mais alguém? Eu acho que o Casper já colocou aqui no chat, né? É você, Pipo. Tá, gente, eu tenho tanta coisa aqui, mas eu vou falar dos básicos, eu gosto muito dos básicos, gente, me perdoem. Então, Don Norman, design emocional, basicão do basicão do basicão. Para quem está começando, passa por esse cara, é bastante importante entender o impacto que a gente faz, né? O que é design, no final das contas, quando a gente fala, né, de como a gente gera emoção. A Lari trouxe um que é a sequência desse daqui, que esse aqui, então em inglês, né, diz Service Design Thinking, mas tem isso, Design Thinking de serviços,
Assim, livros que me ajudou muito a começar a ter uma visão de serviço. Gosto muito desse cara. Livros em português. Design de produto do Josias Oliveira. Ele acabou de lançar um super livro muito, muito bacana também. Deem uma lida, o Josias é um cara sensacional. E filmes, eu vou botar um link aqui no chat de filmes importantes para designers, mas dando destaque para um que chama Objectified, que é um filme bem interessante, falando sobre design como objeto e como ele impacta a vida das pessoas também. Falei um montão de coisa, né? Ótimo. Adoro. Muito obrigada aí pelas recomendações. Eu também salvei aí. Vários ainda não li, então vai ser ótimo. E eu queria fazer três indicações rapidinho também, mas se você me permite. A primeira foi duas do Netflix, que a primeira é o documentário O Dilema das Redes, que fala um pouco sobre essas questões éticas do design, somente com relação às big techs, acho que é bem legal, assim. E uma também que é bem legal, visual também, que é a série Abstract, né, O Poder do Design. Tem algumas que vão falar de vários matizes também do design. Tem um episódio que é bem legal da última temporada, que conta um pouco da história do Ian Spalter do Instagram, falando um pouquinho da história dele e como é que ele trabalhou ali o design estratégico dentro do Instagram. E o terceiro que eu queria recomendar, depois a Nai vai falar agora no finalzinho, mais pra gente, é a nossa especialização em design estratégico, que a gente está lançando, e aí, para quem se interessar, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E queria agradecer aos nossos convidados também pela disponibilidade. Acho que o papo foi super legal, super produtivo, e é aquilo, né? A pena que a gente teve um pouquinho de tempo, mas acho que foi bem legal a gente começar assim esse canal aqui. Obrigada, Raul. E eu acho que esse é o começo também, né? O começo aí de muitas outras trocas e é isso, nossa, muito, na minha cabeça assim, já está assim, várias perguntas e muitos questionamentos, então, obrigada por trazer isso, eu amo esse momento na minha vida, eu amo quando eu saio assim, cheio de perguntas, adoro, então, obrigada por contribuírem para esse momento. E aí, trazendo um pouco aí que o Raoni falou, né, a gente está lançando esse novo curso aí que a gente chama de Strategic Design Specialization, né, que é uma especialização em design estratégico, e a intenção é a intenção dessa formação é justamente a gente fomentar, né, a prática, né, dos principais pontos que a gente tocou hoje, né, dessas habilidades que são fundamentais para quem quer assumir cargos cada vez mais estratégicos nas organizações. A gente viu que é uma trajetória, precisa de vivência, precisa de prática para isso, né, acontecer. Então, a gente queria trazer esse olhar, né, queria trazer essas habilidades, provocar situações em que essas habilidades fossem colocadas em práticas, né, para que a gente conseguisse, de alguma forma, também contribuir para essa formação de designers que estão sendo tão necessários nesse mundo de hoje, né? Então, eu acho que essa é uma das contribuições aí da ECS nesse momento, né? Como que a gente ajuda nessa formação desses designers com essas habilidades que a gente comentou hoje, né? Pensamento sistêmico, pensamento crítico, habilidade de vivenciar situações em que precisa se colocar ética ali e refletir sobre isso, né? Então, essa especialização vem com esse olhar, é muito para a gente desenvolver essa série de habilidades que a gente comentou hoje, né? E é um primeiro passo, como o Fernando falou, né? Precisa aí também de muita vivência, então esse é um dos primeiros passos. Aí se puder passar, Raul, só para eu contar um pouquinho como que é. E essa vivência, né, ela está baseada em 5 grandes, né, passagens pelos 5 cursos core da ECOS, né, que é o Design Thinking, o Business Design, onde a gente toca sobre negócios, o UX e Service Design, onde a gente fala um pouco, né, dessa visão também sistêmica dentro do serviço, né, o curso de facilitação, onde a gente fala como que a gente cria esses espaços de confiança, né? Hoje a gente falou bastante da importância da criação de espaços de confiança para efetivamente ser um designer ali que consegue sustentar esses lugares, né? Então, a facilitação traz muito esse lugar.
e o design de futuros, que é onde a gente começa a projetar futuros desde essa intenção, né, trazendo a ética muito por trás dessa responsabilidade de se criar futuros, né. Então, após passar por essas 4 experiências, a gente tem também cápsulas de conhecimento específicas, e aí muitos dos nossos convidados que estão aqui hoje também são pessoas que vão estar nessas cápsulas de conhecimento, trazendo nessas provocações, e também trazendo muito da vivência que eles tiveram, né, no mercado aí, para que a gente consiga aprender também a partir dessas vivências, né? E tem também os momentos de mentoria, que também são com profissionais do mercado, que alguns também que estão aqui são mentores desse curso, onde eles vão trazer aí essas provocações. E toda essa experiência é baseada por um projeto prático, né? São vários mini projetos dentro do Design Thinking, Business Design, e tem um projeto prático macro, que é, como a gente acredita, né? Essas habilidades é muito a partir da prática. Então, para a gente só faz sentido se a gente estiver exposto ao ambiente de exercer essas habilidades, de praticar, de errar, né, como o Pipo trouxe, a gente vai errar muito, então é um espaço ali seguro para que vocês errem, experimentem, e a partir disso reflitam também, né, e comecem a gerar essa casca aí para depois estar mais preparado, né, para lidar com o mercado, né. E aí eu queria convidar a Déia para contar um pouquinho para a gente, né, sobre próximas turmas e tal. Essa jornada ela é 100% online, né, são encontros ao vivo, mas ela, nesse momento aí que a gente está vivendo, é 100% online. E aí eu queria convidar a Déia para falar um pouquinho sobre próximas turmas, como que é essa questão de desconto. Obrigada, Nay. Boa noite a todos. Super obrigada. Um encontro incrível, uma troca mais incrível ainda sobre essa nova cultura e sobre a verdadeira essência do design. A gente sai dessa noite fria muito mais quentinho. Muito obrigada a todos mesmo. O formulário que a gente compartilhou no decorrer do evento é o formulário que vai trazer para vocês 20% de desconto nessa experiência no Strategic Design Specialization. Eu vou até pedir para a Dani, minha par no time, colocar novamente aqui no chat esse link, e é um desconto que a gente vai mandar o cupom para quem estiver interessado, né, e quem puder compartilhar aí as respostas no formulário. Ele tem uma validade, né, semana que vem ele vai acontecer, e tem algumas outras também, outras condições especiais de pagamento, tanto no parcelamento quanto à vista. Então a gente está aqui como time de vendas e relacionamento, super à disposição para tirar todas as dúvidas e viabilizar da melhor forma possível para que vocês estejam com a gente nessa jornada. Os contatos também, Dani vai reforçar aqui no chat, o nosso e-mail, nosso WhatsApp. Fiquem super à vontade para nos acionar e a gente espera por vocês.